É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal. Vamos às principais notícias. Salário mínimo nacional ajustado para 70 mil kwanzas. Mais de 12 mil famílias na província do Uíge vão beneficiar de transferências sociais monetárias no âmbito do Quenda. Da página internacional, eleições na África do Sul, 28 milhões de pessoas vão hoje às urnas. Do desporto, Petro de Luanda pode se sagrar campeão hoje no Girabola. Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 29 de maio de 2024. Garanta a técnica o José Chiputo. Edição e apresentação de Edna Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. O governo e as centrais sindicais alcançaram na noite desta terça-feira consenso em relação às questões do caderno reivindicativo apresentado no final de 2023 ao Executivo, depois de cerca de 8 horas de negociações. Entre as medidas está suspensa a greve nacional prevista para segunda-feira, dia 3 de junho, e definido o salário mínimo nacional no valor de 70 mil kwanzas, a vigorar a partir de 2025, conforme explica o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe. Ficaram aqui também definidos os princípios gerais de fixação do salário mínimo nacional. Também era um dos temas que nos dividia. Felizmente, prevaleceu um consenso que deveremos ainda levar em sede do Conselho Nacional de Concertação Social, mas no essencial fixou-se o salário mínimo nacional para 70 mil kwanzas, sendo certo que para as microempresas ficou aqui assente, as microempresas e as startups, ficou aqui assente o salário de 50 mil kwanzas. Todavia, assumiu-se aqui a perspectiva evolutiva. Para as empresas que atualmente praticam o salário mínimo nacional de 70 mil kwanzas, terão 12 meses, isto é, um ano, para fazer a evolução progressiva até chegar a 100 mil kwanzas, que é a reivindicação dos nossos parceiros. E para aquelas empresas que atualmente estão abaixo deste nível, deverão ter 2 anos, isto é, 24 meses, para poder chegar até a este limite de 100 mil kwanzas. Quanto à greve agendada para segunda-feira, o porta-voz das centrais sindicais, Teixeira Cândido, confirmou a suspensão da greve geral na função pública. Saímos daqui com um entendimento, saímos daqui com um acordo em como cada uma das partes cedeu e fundamentalmente as centrais sindicais cederam. Por isso estamos em condições de anunciar a suspensão da greve da terceira fase agendada para o dia 3 de julho. Portanto, em função do acordo que nós tivemos, pelo menos em matéria do salário mínimo nacional, ficou acordado que aquelas empresas, como disse o secretário de Estado, aquelas empresas que nesta altura praticam um salário de 70 mil kwanzas têm um ano para evoluir para 100 mil kwanzas. Aquelas empresas que praticam um salário abaixo deste valor têm 2 anos para chegar aos 100 mil kwanzas. E as startups, as empresas têm 50 mil kwanzas ou devem pagar até agosto de 2024 50 mil kwanzas. Quanto ao IRT, Pedro Filipe explicou que está em curso um trabalho de alteração do formato de tributação das pessoas singulares para uma perspectiva mais integrada. Vamos tendencialmente, pelo menos é o que está em estudo, abandonar a lógica do imposto sobre o rendimento de trabalho. Estamos a evoluir para a tributação das pessoas singulares numa perspectiva mais integrada e, portanto, o que ficou aqui acordado é a integração dos representantes dos sindicatos nessas discussões técnicas que já estão a acontecer, no sentido de viabilizarmos uma possível alteração do modelo que atualmente está em vigor. Ouvimos o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe. As 3 centrais sindicais, como a Força Sindical UNTA, a Confederação Sindical e a Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGSILA, reivindicavam aumento salarial na função pública, aumento do salário mínimo nacional, redução do imposto sobre o rendimento do trabalho IRT e participação na gestão do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS.
A província de Luanda vai contar em 2024 com 3 novas escolas do ensino secundário para reforçar o sistema de ensino. A garantia foi dada pela ministra da Educação, Luísa Grilo, que falava no ato oficial de encerramento do ano letivo 2024. Vamos também, em Luanda, construir 3 novas escolas para aumentar as escolas do primeiro ciclo do ensino secundário em 3 dos municípios de Luanda. Luísa Grilo disse ainda que várias escolas serão reabilitadas em Luanda e que consta também do plano de melhoria, um novo modelo de organização da 5ª classe. Próximo ano, Luanda vai ter muitas novidades, vamos ter muitas escolas a serem reabilitadas e é exatamente por isso que estamos aqui para concertar com o governo da província a melhor forma de utilização dos espaços que vão ser intervencionados e como distribuir os alunos para que ninguém perca aulas durante o período em que as obras estiverem a decorrer. As escolas entram em obras, mas os professores precisam de ser redistribuídos para que eles possam funcionar e não caiam na ociosidade. Luísa Grilo disse ainda que as escolas públicas enfrentam vários desafios relacionados à falta de alguns serviços sociais. E a questão da energia e da água que as escolas carecem e para as quais não têm um orçamento capaz de fazer face. Relativamente à merenda escolar, como sabe, é uma responsabilidade dos municípios. O que nós viemos aqui interagir com os administradores aqui presentes é que possamos pensar num modelo de merenda à semelhança do que acontece já no município de Cacoaco. Uma alimentação muito vinculada à produção agrícola local. O governador de Luanda, Manuel Homem, disse que o governo da província tem trabalhado no sentido de transferência dos alunos para várias escolas. Este planeamento está feito, foi apresentado à senhora ministra. Aqui o desafio é maior, mas também já fizemos um planeamento durante esta reunião para que possamos acomodar os alunos. Portanto, não se coloca a falta de salas para acomodar os alunos. Ouvíamos o governador da província de Luanda, Manuel Homem. A província vai contar em 2024 com 3 novas escolas do ensino secundário para reforçar o seu sistema de ensino. E ainda sobre escola, mais de 200 estudantes da Escola Juventude em Luta, localizado no município de Luanda, são beneficiários dos cartões Gira Mais, que permite a utilização do transporte público a custos mais baixos. O diretor da instituição, Miguel João, agradece a iniciativa, mas reconhece que com a subida das tarifas dos transportes, os alunos que não têm o cartão sentem o peso da mudança. Com a subida do preço dos autocarros, estamos a ver que os meninos que estão acima dos 15 anos, estamos a falar concretamente no período da tarde e no período noturno, que há uma aderência assim alternada, vem uns, amanhã não vem, então fizemos assim um pequeno estudo, é que está mesmo apertado. Nós temos aproximadamente 200 e tal alunos já a se beneficiarem. Desde que subiu mesmo o preço dos autocarros, tem sido mesmo muito pesado, principalmente para os pais que têm 3, 4 filhos a estudarem. Falo concretamente da nossa instituição, porque eu tenho alunos que vêm de Viana, vêm de Cacoaco, vêm da Boa Vista, os alunos que recebemos do Colégio Zingambande são quase todos da Boa Vista, então gostaria que também pudesse estender o projeto para as demais idades. O projeto Gira Mais abrange criança dos 6 aos 15 anos. Os estudantes Vicente Massacala e Adão Tomás da 7ª classe apelam pela adesão para todos. Eu e meu colega, eu estava aí para minha casa, o meu colega me tem cartão, ele falou, já que você mora perto, eu moro longe, você pode me dar seu cartão e me utilizar. E ele me deu e beneficiei muito. Se eu tivesse o cartão Gira Mais, seria menos gasto, certo? E isso aí também estaria a ajudar, ou seja, a economizar mais dinheiro para outros fins. Os valores que eu iria economizar, poderia comprar cadernos, fazer o lanche e por aí. Os estudantes Esteves Fernandes, Zacarias Malonga e Fernando Soares, da Escola Juventude em Luta, usam o cartão há 6 meses. Os alunos percebem que o bolso dos seus encarregados de educação ficou mais leve. A vantagem tem sido a rápida deslocação de um local para outro e tem ajudado muito aquelas pessoas que não têm a possibilidade de pagar um táxi, mas com a subida do preço, tem muitas pessoas que esse tempo já não estão podendo apanhar esse tipo de meio de transporte. Só de daqui, do 1º de maio, eu pego São Paulo, pego outro carro de Cacoaco e desço no de Moca. Tenho utilizado com os autocarros públicos e sinto muito orgulhoso de ter o passe com a subida do táxi.
Ouvíamos os estudantes da escola Juventude em Luta que já usufruem dos cartões Gira Mais. Em Luanda, os cartões de transporte estão a ser emitidos no Instituto Politécnico de Kakuaku, Instituto Técnico de Saúde do Kalawenda, no município do Kazenga, escola número 5143 na Vida Pacífica, no município de Viana, e a escola Juventude em Luta, no município de Luanda. Números apontados pelo INE, Instituto Nacional de Estatística, os mais novos são os mais atingidos pela falta de emprego, com 3.700.000 desempregados. O relatório indica ainda que a maioria das pessoas empregadas, cerca de 79,8%, está no setor informal. O Alberto Capitão completa a informação. Para o investigador do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Universidade Agostinho Neto, Fernandes Wanda, a taxa de desemprego em Angola subiu 9,1% nos primeiros 3 meses deste ano, fixando-se em 32,4%, números que fazem soar o alarme da preocupação. O desemprego está extremamente alto para a juventude dos 15 aos 24 anos. Isto é extremamente preocupante, porque sabemos nesta faixa etária dos 15 aos 24 anos é quando os jovens entram, não vão à procura do primeiro emprego, porque se tudo corre bem para um jovem, até os 24 anos ele termina a faculdade, então precisa do primeiro emprego. E, no entanto, o desemprego é muito alto nesta faixa etária. Então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os jovens estudantes, né, que terminam o ensino médio ou mesmo o ensino superior aos 24 anos não estão a conseguir se inserir no mercado formal de emprego. Resultado, estão à procura de alternativas, nesse caso, na informalidade. O INE revela que os números do desemprego demonstram que a economia angolana está sufocada e impedida de promover a empregabilidade. Em termos de soluções, Fernandes Wanda considera que não há voltas a dar, acrescentando que passa pela industrialização do país. Isto mostra, acima de tudo, o estado da nossa economia. A economia não está a gerar emprego suficiente para absorver essa mão de obra. Fala-se muito de um aspecto que estes dados vêm a reforçar, que é a necessidade do país se industrializar. Industrializar e, acima de tudo, apostar naqueles setores intensivos em mão de obras. Falamos de uma indústria que a Angola já tem e tem muito bem, a indústria de bebidas, pode absorver mão de obra, é muito intensiva em mão de obra. A indústria de materiais de construção, também intensiva em mão de obra. E, essencialmente, a minha preferida, que é a indústria têxtil. Fernandes Wanda diz também que as empresas clamam por uma flexibilidade no pagamento de impostos, uma vez que estas entendem que o atual cenário é extremamente pesado para elas. O que os operadores econômicos reclamam é que a carga fiscal é muito forte. E neste contexto em que, como dissemos, de instabilidade macroeconómica, a moeda do Kwanza está fragilizado, a população, digamos, com essa alta inflação, o poder de compra é muito reduzido. Tendo um poder de compra reduzido, as empresas não conseguem expandir-se. Esta é que é a realidade. O contexto é muito difícil. Então, deveria haver, talvez, uma flexibilidade para que as empresas não fecham, não continuam a despedir pessoas. Em maio do ano passado, o governo aprovou a criação do Fundo Nacional de Emprego de Angola, FUNEA, para o economista. Caso seja aplicado dentro da normalidade, o fundo poderá contribuir para a solução do problema da empregabilidade no país. Se realmente for implementado, isto o que é que vai garantir? Vai garantir que as pessoas, os trabalhadores, nesse caso, que estão nessa situação de desemprego temporário, vão poder manter, de certa forma, o seu nível de consumo. O nível de consumo, quer dizer, vão ter um rendimento vindo do fundo, é temporário, é bom que se diga, eles vão poder continuar a comprar bens e serviços e vão continuar a contribuir para a economia. Os grupos etários dos 35 aos 44 anos e dos 45 aos 54 anos reúnem o maior número de pessoas empregadas, de acordo com o inquérito ao emprego em Angola elaborado pelo INE. Os habitantes da comuna sede do município do Songo, na província do Uíge, vivenciam vários meses a escassez da água, a distribuição de energia elétrica da rede pública, entre outras dificuldades. De acordo com o administrador adjunto para a área econômica e financeira do município do Songo, Floberto David, o governo provincial tem enviado esforço para responder às necessidades primárias da população.
necessariamente falando de desafios são imensos, porque necessariamente quando se olha os nossos municípios carecem, são os contextos básicos, não é, como se diz, é velar para eletrificação, água, vias de acesso, que é sabido por todos nós. Então são esses desafios necessariamente do Executivo. Estamos bem servidos, graças a Deus. Temos uma direção hospitalar, melhor dito. Terminamos uma instituição pediátrica e que será entregue em breve, acho que dia 16 ou mesmo dia 1 deste mês. Então estamos servidos e também temos os postos de saúde a nível das regedorias e aldeias e nesse âmbito estamos servidos. Quanto à falta de salas de aulas que obriga alguns alunos a estudarem nos corredores, Floberto David disse que dentro em breve o município receberá uma nova escola para acudir à demanda. As salas necessariamente na circunscrição são imensas, mas também já estamos a dar resposta. Há dia foi inaugurada uma escola de 6 salas a nível do bairro Zulu, Mbau Segundo, assim que queria dizer, para descongestionar mesmo isso. Mas pelo número excessivo de alunos a nível da circunscrição da sede do município, então é por isso que encontramos estas pequenas mas já está-se a contrapor que depois do término do ano letivo, não é, que já está em breve, vamos então alocar esses alunos em salas condignas, porque já temos elas disponíveis. Os habitantes da comuna da sede do município do Songo, na província do Uíge, vivenciam há vários meses a escassez de água, a distribuição de energia elétrica da rede pública, entre outras dificuldades. E ainda na província do Uíge, mais de 12 mil famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade começam a partir de hoje a beneficiar da 4ª e 5ª prestações de transferências sociais monetárias no âmbito do Quenda. A acompanhar a ação desenvolvida pelo FAS está a equipa da Rede Girassol, liderada pelo Simão João, que se junta em direto a este jornal a partir da comuna sede do município do Songo. Simão, boa tarde. Simão, boa tarde. Ora, muito boa tarde. De facto, respondemos a partir do município do Songo, aqui na província do Uíge, onde 93 bairros e aldeias deverão ser visitados então pelo Instituto de Desenvolvimento Local FAS para fazer então a entrega da 4ª e 5ª prestações a estas famílias. Estamos a falar de um total de mais de 12 mil famílias que deverão receber esta 4ª e 5ª prestações. Mas para mais detalhes eu vou à conversa com o diretor do FAS aqui a nível da província do Uíge. Muito boa tarde. Quantos bairros deverão ser visitados e entregues estas 4ª e 5ª prestações no âmbito do FAS? Boa tarde. Nós temos a nível do município todo mais de 120 aldeias que foram agrupadas no sistema de informação de proteção social para 93 aldeias. A equipe tem estado a andar já desde o dia 21 em cada uma destas aldeias para fazermos o atendimento e o pagamento dos benefícios aos agregados familiares selecionados. Nós estamos a falar de 12.075 famílias que têm recebido, uma grande parte deles, mais de 11 mil, já receberam da primeira até a 3ª prestação. Desta temos um número de cerca de 404 famílias que nunca tinham recebido as prestações por ausência nos pontos de pagamento ou porque tinham apresentado algum tipo de reclamação. Portanto, essas famílias estão a receber agora da primeira à 5ª prestação. O resto das famílias que já têm estado a receber, recebe agora a 4ª e a 5ª prestações no valor de 66 mil kwanzas, sendo que aquelas que estão a receber as 5 prestações de uma vez, recebem agora o valor de 165 mil kwanzas. Estamos a falar de zonas recônditas. O que é que de facto nos espera em termos desta caminhada até a estes locais? Bem, nós vamos agora, a partir de hoje, para a zona mais difícil do município. Vamos para a comuna do Kivenga, mais propriamente para a regedoria do Sonde. As dificuldades que deveremos encontrar prendem-se com as vias de acesso. O acesso para a zona é muito difícil, não há grandes possibilidades da equipe se movimentar com facilidades. Portanto, mas nós temos nessa zona mais de 2 mil agregados familiares. A equipe está mobilizada e pronta com meios técnicos e humanos para chegarmos lá, fazermos o atendimento a estas famílias. Muito obrigado, Danisael, o capitão, ele que é o diretor-geral do FAS aqui a nível da província do Uíge, no município do Songo, onde nos encontramos. Daqui a instantes deveremos então nos deslocar para as diversas aldeias deste município, onde deverá então decorrer as entregas destas prestações, no caso a 4ª e 5ª prestações. Nós com certeza deveremos trazer outras incidências em relação a este movimento que o FAS faz aqui na província do Uíge. Boa tarde.
Boa tarde, Simão João, e continuação de um ótimo trabalho. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. O Ministério da Indústria e Comércio divulgou nesta terça-feira os resultados do concurso público que apurou empresas encarregues da importação de arroz ao longo do ano. São 9 no total e têm a meta de, em 3 fases, importarem 270 mil toneladas de arroz. A Cristovina Bunga completa a informação. 9 empresas estão apuradas para, ao longo desse ano, importarem em 3 fases 270 mil toneladas de arroz, de acordo com a lista publicada hoje pelo Ministério da Indústria e Comércio. O documento justifica que o concurso realizado teve a necessidade de estabelecer regras de transparência, livre concorrência para importação ao melhor preço, quantidade adequada e continuidade de fornecimento. Deste modo, na avaliação foi concedida a proposta que apresentou o preço mais baixo, 420 mil kwanzas por toneladas, o qual, tendo como base comparativa os preços de referência do mercado internacional e o preço declarado pelos operadores econômicos, 700 mil kwanzas por toneladas, registrados no Sistema Integrado do Comércio Externo durante os anos transatos, que representa uma redução de preços significativa. Com isto, o país poupa a volta de 280 mil kwanzas por toneladas, uma redução de 50%. De acordo com o comunicado, o arroz constitui um dos alimentos de mais amplo consumo da população angolana. Todavia, a produção nacional ainda é insuficiente para cobrir a demanda anual estimada deste produto. A jornalista Cristovina Bunga, o Ministério da Indústria e Comércio, divulgou nesta terça-feira os resultados do concurso público que apurou empresas encarregues da importação de arroz ao longo do ano. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda pode sagrar-se campeão do Girabola hoje, caso triunfe no jogo frente ao Ilhete de Benguela, no estádio 11 de novembro. O clube tricolor está com 61 pontos na liderança do Girabola e poderá conquistar o 18º título do campeonato nacional. Notas do desporto: Liga Africana de Basquetebol, que conhece hoje os finalistas. Pela primeira vez na história do futebol, 2 angolanos vão estar frente a frente numa final europeia. Mais desporto e mais daqui a pouco no Desportivo Grande Julgada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Mais de 28 milhões de eleitores estão registrados para as eleições gerais que se realizam hoje na África do Sul, nas quais vão escolher os seus representantes a nível nacional e regional na nova Assembleia Nacional. A escolha do Presidente da República para os próximos 5 anos será feita pelos 400 deputados que forem eleitos hoje. Estas são as 7ª eleições democráticas desde o fim do regime segregacionista do apartheid em 1994, ano em que Nelson Mandela foi eleito presidente, após a vitória do seu Congresso Nacional Africano por 62,5% dos votos. Em declínio desde 2014, a Aliança Nacional Africana, ou Congresso Nacional Africano, arrisca-se pela primeira vez a perder a maioria absoluta, de acordo com várias sondagens eleitorais, obrigando a entendimentos com outros partidos para a formação do governo e a eleição do presidente. E é com a página internacional que colocamos um ponto final à edição deste jornal. Recorde o que foi destaque. Salário mínimo nacional ajustado para 70 mil kwanzas. Mais de 12 mil famílias na província do Uíge vão beneficiar de transferências sociais monetárias no âmbito do Quenda. Da página internacional foi destaque: eleições na África do Sul, 28 milhões de pessoas vão hoje às urnas. Do desporto, Petro de Luanda pode se sagrar campeão hoje do Girabola. Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 29 de maio de 2024. Garantiu a técnica deste jornal José Chiputo. Editou e apresentou as notícias Edna Firmino. Boa tarde. A seguir tem grande julgada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.